Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Cantando Castelo Forte, e não é outubro, na quaresma. A letra do hino tem muito a ver com o que vai ser falado hoje, que com os textos nos dizem. O Satã investe, diz o hino. O texto vai falar do evangelho de hoje sobre a tentação de Jesus. Tentações. Tentações são muito presentes na nossa vida como cristãos. Somos tentados todos os dias. Tentados a abandonar a nossa fé, tentados a seguirmos as nossas paixões pecaminosas, tentados a dizer que a nossa vontade é mais importante do que a vontade de Deus, tentados a dizer que o que eu acho é mais importante do que Deus diz, tentados a fazermos atos ruins de vingança ou covardia, tentados a sermos egoístas, a sermos egocêntricos, tentados a não olharmos para o próximo, tentados a não precisarmos mais de Deus, ou quem sabe só um pouquinho. Dentro da história do povo de Deus, também sempre houve tentações, porque o diabo e o pecado e o mundo nos cercam, habitam conosco. Adão e Eva foram tentados de que seriam iguais a Deus se desobedecessem ao Senhor e caíram. O povo de Israel foi tentado no deserto num período de 40 anos e falhou. Nós somos tentados todos os dias e também caímos. Mas Jesus foi tentado e venceu. Venceu por você, venceu por nós, para que nós possamos receber perdão. O texto lido hoje, um pouco antes dele, nós temos o relato do batismo de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, seu primo. E no seu batismo, é dito no texto que Jesus recebeu o Espírito Santo para agora agir como aquele que é o Messias, começar o seu ministério a partir dos 30 anos, o ministério de salvação, no qual meditamos neste período de quaresma até chegarmos à Páscoa. E imediatamente após o batismo, nós temos o quê? Jesus é batizado e recebe o Espírito Santo. Na sequência, Jesus é levado, é guiado, cheio do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para onde? Para o deserto. Durante 40 dias Jesus ficou, para ser tentado pelo diabo. Isso nos mostra que a tentação de Jesus não foi um acidente, em que Jesus estava passeando pelo deserto e de repente o diabo apareceu. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Isso nos fala que a tentação de Jesus faz parte do plano de Deus para a salvação de todos. A tentação de Jesus, diz o texto, foi algo que tem a ver com o que o povo já viveu antigamente. O povo de Israel que falhou nos 40 anos no deserto, recebe agora, no tempo de Jesus, o povo de Deus, que Jesus de forma significativa fica 40 dias no deserto. Onde o povo falhou, Jesus diz:
eu venci. Jesus, ele assume o papel do ser humano falho, do povo pecador, e ele então traz essa sua função no seu ministério, que começa com a tentação, que é fazer o que o ser humano não pode fazer, e nos dar o que o ser humano não pode conquistar. Quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, fomos lembrados: do pó viestes, ao pó voltarás. Só Jesus resolve isso. Em nosso texto, quem tenta Jesus é quem? É o diabo. E é curioso que diabo, segundo alguns estudiosos, é um título dado ao maligno, que significa caluniador, mentiroso, um adversário. Mas o mentiroso, o diabo, não é o personagem principal do texto e nem deve ser. O personagem principal é Jesus. E este que tenta Jesus, tenta com mentiras, porque ele é o diabo, o pai da mentira. Na tentação de Jesus, o mentiroso, o diabo, aparece para dizer a Jesus que tem muitas coisas que são dele, quando na verdade não são. E principalmente para tentar desviar Jesus do seu caminho a Jerusalém, pois o seu caminho a Jerusalém é o caminho da cruz, que nos traz vitória. Mas aparentemente nem Satanás entendeu isso. Jesus, no seu batismo, ele foi chamado de Filho de Deus pelo próprio Pai. O diabo pega essa afirmação e diz: então tá, Jesus, vamos assumir que tu sejas o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra aqui se transforme em pão. Jesus estava com fome, 40 dias no deserto. Este que é Deus agora também é homem. Mas Jesus responde: está escrito. Está escrito na Bíblia, nos escritos: não só de pão viverá o homem, citando o texto bíblico de Deuteronômio. Não foi com tentação parecida que o mentiroso Satanás, o diabo, tentou Adão e Eva lá no início? Coma deste fruto. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, Jesus, venceu a tentação. O diabo continua com as suas mentiras e diz a Jesus que tem autoridade e glória até mesmo para dar a Jesus, como se fosse dono de alguma coisa. Se Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, receberia algo do diabo. Mas o diabo não é dono de nada. Ele é um mentiroso. Ele não é dono nem do inferno, porque é no inferno que o diabo e os seus anjos serão julgados no último dia, junto com os que não crerem. Só há um dono, e esse é o Senhor dos Senhores, é Jesus. Jesus responde: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não é isso que aprendemos na instrução de confirmandos, no primeiro mandamento? Não foi tentando a ser igual a Deus, com a autoridade e glória, que Adão e Eva também pecaram? O
diabo continua com as suas mesmas tentações. E onde o povo primeiro caiu, Jesus não cai. Jesus vence e não aceita as mentiras do diabo. Como se não bastasse, então, o maligno ele continua a mentir para Jesus. E já que Jesus até agora só usou textos bíblicos para responder o diabo, usou a Bíblia para rebater. O diabo é tão maligno que então ele cita um texto bíblico para Jesus. Ele cita o Salmo 91, que nós lemos. E o que o diabo diz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, te atira daí, porque está escrito, não está escrito? Salmo 91. Aos teus anjos te guardarão e te sustentarão, e nada acontecerá contigo. Então te atiras daí. Segundo as palavras de Martinho Lutero, o diabo é o melhor professor de teologia. Estranho, né? O diabo é o melhor professor de teologia, porque o diabo nos ensina a como não fazer e a como não ler a Bíblia. De que quando as tentações nos vêm, portanto, saiamos correndo para debaixo da mão protetora de Deus, que vence por nós. Pois se tentarmos vencermos sozinhos, nós já sabemos o que acontece. Nós caímos. E em nosso texto, Jesus responde. Também está escrito: não tentes o Senhor teu Deus. Não coloque Ele à prova. E não é isso que o diabo está fazendo e continua a fazer nos dias de hoje? O diabo tentou o próprio Deus quando tentou a Jesus. Será que nós não somos tentados pelo diabo a desafiar a Deus em nossas vidas? O diabo conhece a Bíblia. O diabo sabe quem é Jesus. E ele quer que você pense que ele não está mais aí. Mas por mais que ele esteja, aquele que vence e que é maior do que tudo, vence por nós. Vence por você, Jesus. E por isso, Jesus ensina os seus discípulos e o seu povo a pedir isso na oração que ele ensina. Quando Jesus diz na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Porque é Deus que nos livra do mal. Ao invés de nós tentarmos recorrer às nossas habilidades e acharmos que, se o diabo vir, eu tenho bastante fé, larguemos nas mãos de Deus e não confiemos em nós mesmos, porque é Ele que vence por nós. Ele sabe como vencer por nós. Vencer a tentação é se esconder debaixo da proteção de Jesus, do manto de Cristo. Povo de Deus, estamos no período da Quaresma, 40 dias, que vão diminuindo até chegarmos na festa da Páscoa. 40 dias de uma vida tentada também por Satanás, e de uma vida inteira que terá tentações até a volta de Jesus.
Mas Jesus nos mostra que Ele venceu as tentações. Por ti, por mim, por nós, para que busquemos sempre refúgio nele, o único que é capaz de vencer as tentações, e onde Ele promete estar. Ele promete nos alimentar e nos fortalecer na sua palavra, na Santa Ceia, que é o motivo de nós nos reunirmos para recebermos de Deus tudo que Ele tem a nos dar em Cristo Jesus. Por isso, eu peço para voltar na penúltima estrofe do hino, para nós lermos juntos o que diz: o mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. Do mundo o opressor, com todo o rigor, julgado ele está, vencido cairá, por uma só palavra. Amém.